Olá você, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Programa de Ajuda Humanitária Psicológica. Um programa que completa nesse mês de dezembro 15 anos. Obrigado por sua audiência. Nós contamos hoje aqui com a grata satisfação das presenças maravilhosas da doutora Ana Maria Fonseca Zampieri, que é a grande mentora e idealizadora do Programa de Ajuda Humanitária Psicológica e que nasceu há 15 anos, como eu disse, em uma grande parceria com os Rotary Clubs, com o Rotary Internacional. Por esta razão, contamos aqui com a presença do rotariano Leandro Rizek Dugaich, um advogado dedicado às causas sociais e que foi presidente do Rotary Club de São Paulo Butantã, que tem sido o grande agente do Rotary nesse trabalho e que enfrentou uma grande dificuldade no ano da pandemia da Covid-19. Nós vamos dar início aos nossos trabalhos falando um pouquinho da história do Programa de Ajuda Humanitária Psicológica. Eu lembro, doutora Ana Zampieri, numa noite de quinta-feira, dezembro de 2008, o Brasil discutia estarrecido com as tragédias das enchentes no Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina. E a doutora Ana Zampieri, naquela conversa do Rotary Club São Paulo Butantã, fez uma profecia, fez um alerta. Infelizmente, o pior está por vir. Porque era sabido que o Brasil se mobilizava nas questões materiais, mas em questões de saúde mental, nada se podia fazer. Doutora Ana, conta para nós, qual era o cenário daquela época e como que nós nos mobilizamos para tentar ajudar as vítimas das enchentes em Santa Catarina e como que isso se transformou no Programa de Ajuda Humanitária Psicológica. Eu lembro bem dessa noite porque nós estávamos encerrando, se não me engano, a reunião lá no Rotary, né? E as notícias estavam aparecendo, acho que era aquele jornal que aparece mais tarde. E começamos a falar sobre as feridas invisíveis. Porque quando as pessoas passam por situações como essas, de catástrofes naturais ou catástrofes provocadas pela mão do homem, como, por exemplo, as que nós trabalhamos lá na Santa Maria, com a Boate Kiss, Brumadinho e outras, há sequelas que não são visíveis a priori, ligadas à saúde mental e à saúde emocional. O mundo fala em transtornos de estresses pós-traumáticos que pode acontecer de semanas, o que é natural, até 6 semanas, as pessoas terem várias sintomatologias, vocês próprios participando de lá viram, as pessoas não conseguiam dormir, deixavam de conseguir comer, tinham pesadelos, as crianças choravam, não, né, tinham dificuldades de retomar a vida, entre outros, o aumento do uso abusivo de álcool e drogas, o aumento da violência e etc. Então, nós conversamos naquela noite e rapidamente isso foi absorvido, pelo grupo. Isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira seguinte, que eu lembro que era aproximadamente 5 de dezembro, o Rotary de Florianópolis, através da sua figura Roberto Malamud, foi me buscar no aeroporto e me levou para a Fundação das Indústrias de Santa Catarina, onde estava o governador do Rotary da época, Valdir Fiedler, e o Edgar Ax. E ali nasceu o projeto. Tinha feito nesse fim de semana, lembram-se, um projeto. E nasceu o Programa de Ajuda Humanitária Psicológica e nunca mais parou. Estamos já, então, há 15 anos trabalhando intensamente no compromisso de oferecermos às pessoas que são afetadas por catástrofes uma possibilidade de prevenção em saúde mental. Portanto, uma colaboração com a saúde pública mental da nossa gente, visto que a maioria das pessoas afetadas são pessoas mais simples, pessoas que não têm tantos recursos para buscar e consciência da necessidade de buscar saúde mental. Doutora Ana, na época, nós avaliávamos, né, a questão de como que as pessoas se afetavam. E aí eu faço uma pergunta para que o nosso público tenha uma visão geral. Numa situação de catástrofe ou numa situação adversa,
todas as pessoas desenvolvem o estresse pós-traumático ou existe uma estatística que pondera quantos são afetados, quantos não e assim por diante? Não. A raça humana possui uma força indescritível que a gente chama de resiliência. Ou seja, quando a gente entra numa situação cujo enfrentamento é muito maior do que as condições que a gente imagina que tem, quando nós nos unimos em redes, em grupos, em equipes, novas forças surgem, de forma que cerca de 20 a 28% de pessoas serão traumatizadas e as outras não. Por isso que a gente diz que as catástrofes, elas não são traumáticas, elas são fenômenos, elas são traumatogênicas, podem provocar traumas. E essas pessoas que têm a capacidade e a condição de terem um grupo que as ajuda a fazer a digestão emocional daquele impacto, porque é altamente impactante, as pessoas ficam em estado de choque. Imaginem vocês a pessoa passar toda uma vida para montar uma casa, comprar uma geladeira, essa época do fim do ano é a época que as pessoas compram geladeira à prestação, televisor, uma cama nova, um berço novo, e tudo vai embora com as águas, né? Eu lembro, lá em Blumenau, que um pai falava, eu coloquei meus 2 filhos nos ombros, atravessava a correnteza, a minha mulher era muito baixinha, ela existe ainda, e eu pensava, meu Deus, e quando a água chegar à altura dela, eu vou largar as crianças para ajudá-la a atravessar? Então são impactos assim indescritíveis, às vezes infaláveis, mas as pessoas ficam sem seu lar, sem as suas conquistas, sem as suas memórias, sem os seus animais de estimação, porque muitas vezes o barro e a água também levam os gatinhos, os cachorrinhos, ou dependendo, se é na zona rural, não sei se você lembra, em Guaraciaba, que havia porcos que voavam no evento do vendaval e ficavam presos nas árvores. Então são coisas indescritíveis, são cenários de guerra quando a gente chega nas cidades. Então a construção não é só externa, né, que tem muitas ajudas, inclusive dos Rotaries, não é verdade, companheiros? Mas essa ajuda afetiva, a ajuda da alma. Aliás, no primeiro programa que a gente fez lá em Blumenau, o Jornal da Cidade falaram os anjos cuidadores da alma dos sobreviventes, né? Então, ter com quem fazer a digestão emocional desses eventos tão causadores de trauma é uma das possibilidades de fazer com que as pessoas tenham seus sofrimentos. Obviamente, o sofrimento não acaba, nem a memória, Reinaldo, mas elas não precisarão adoecer. Nós falávamos à época, Leandro, que a doutora Ana falou agora da digestão mental, né? Emocional, que é digestão emocional. Então, para ter uma analogia, para que pudéssemos ter uma noção do que acontece com uma mente afetada numa catástrofe, ela dizia, seria como digerir um boi numa única garfada. Isso. Absolutamente impossível, né, Ana? Ana, nessa história do nascimento do programa, eu gostaria de abordar agora um pouquinho como que nasceu o programa e ao longo desses 15 anos, quais foram as estratégias que foram desenvolvidas. E depois nós vamos entrar um pouquinho para falar também das metodologias de cada uma das estratégias que foram construídas ao longo desses 15 anos. Certo. Bom, vocês são presenças vivas, testemunhas vivas desses momentos, né? A logística é fundamental. Nós nunca vamos para um lugar, essa é uma estratégia, né? Nós nunca vamos para um lugar invadir o lugar, então sempre fazemos uma parceria, a parceria rotariana é fundamental nesse momento para fazer acesso às secretarias de saúde, secretarias de educação, onde nós vamos, quem vai nos receber, de que maneira a gente viaja e as outras parcerias todas são feitas. Por exemplo, fizemos parceria com a FAB, fizemos parcerias com a Gol. E a estratégia seria de atender as pessoas direta e indiretamente afetadas, certo? E ao longo, com as equipes, paralelamente, nas primeiras, vocês lembram que eu estava formando os psicólogos que entraram no programa, né? Eu tinha
Providencialmente, antes de tudo isso acontecer, eu e a Eliana Lab, uma companheira do Rotary Alphaville, tínhamos feito uma formação na Cruz Verde, lá em Buenos Aires, para atender em crises. Olha que importante isso. E também tínhamos feito um treinamento e fazer uma estratégia moderna de prevenção de traumas, que se chama EMDR, que quer dizer movimento ocular, dessensibilização e reprocessamento, para atender em grupo crianças e adolescentes. Então a gente não sabia que estava sendo preparado para tanto, né? Havia um preparo prévio e quando aconteceu nós estávamos prontas e aí nós fizemos a formação. Essa era uma estratégia importante de várias pessoas. Começamos com 6, lembra? Hoje nós somos quase 3.000 no Brasil. Então depois nós vamos falar da formação. A outra questão é onde nós vamos dormir, nós vamos comer onde, qual é o tempo de descanso, como as autoridades locais serão também atendidas, também beneficiadas, como que a rede social vai construir o programa. Então o programa ele é co-construído, a gente vai com autorização, nós não vamos sem pedir permissão, não pode ser invasivo, tem que ser autorizado pela Secretaria de Saúde e Educação Local. Depois a gente vai organizando, é incrível como acontece rapidamente, parece um milagre, de uma hora para outra a gente sabe onde dormir, quem vai nos alimentar, quem vai nos transportar, e também muitos jovens, principalmente do Rotaract, das regiões, se ajuntam e preparam com a gente todas as possibilidades de atendimento. Então, eu creio que o programa de ajuda humanitária psicológica mostra como fazer o bem faz bem. E quando a gente clama por ajuda nesses momentos, as pessoas descobrem capacidades de construir as redes, de fazer acontecer o programa. Então ele vai acontecendo aparentemente, milagrosamente. Adorei. Mas ele tem uma base de estrutura que o Rotary oferece e o Rotary nos apresenta às cidades, né? Aos prefeitos, aos governadores, aos secretários de saúde. Então o Rotary é a base do nosso programa de ajuda humanitária psicológica. Que bom, eu vou aproveitar essa sua menção, e eu não sei qual é a fé de todo mundo, de todos nós. Na minha, essas coisas não são por acaso. Sim. Na minha fé, essas coisas estão planejadas de alguma maneira e as coincidências felizes se fazem sempre presentes. Eu queria dizer para vocês que, quando nasceu a ideia do serviço de ajuda humanitária e psicológica, nós precisávamos de braços, de mentes, de recursos para poder operacionalizar. O Rotary, que é uma organização internacional de serviços, que está hoje em mais de 200 países, 1.200.000 voluntários, se considerarmos os rotarianos, quase 2 milhões de voluntários, se considerarmos os nossos parceiros de jovens, que fazem uma grande diferença. O Rotary permitiu, dada a sua capilaridade, permitiu que nós tivéssemos esse consentimento das comunidades afetadas. Os rotarianos locais abraçavam a nossa ideia e viabilizavam isso. Eu quero dizer para vocês que esse trabalho não tem jantar de graça. É preciso realmente contar com o concurso de muitos parceiros. Eu gostaria de aqui, Ana Maria, fazer um registro dos parceiros históricos que nos apoiaram nesses 15 anos, e você, por favor, me ajuda se caso eu cometer indelicadeza de esquecer alguns. Nós temos que falar aqui em muitas famílias anônimas. Sim. Que, sem aparecer, contribuíram financeiramente, contribuíram intelectualmente para que o programa avançasse. A Força Aérea Brasileira, que nos primeiros movimentos mobilizou as suas aeronaves para transportar os psicólogos para as regiões afetadas. A Companhia Gol, sim, que também em Santa Maria também proporcionou isso, a todos os Rotary Clubes, sim, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, como você mencionou na introdução, que abraçou a nossa causa, a Federação das Indústrias do Maranhão, alguns anos depois, sim, também o Maranhão foi acometido, São Luís, Trizidela do Vale, Pedreira, Roceira, outras universidades que no nascimento do programa, a Ana Maria identificou
que a luta era muito maior do que aquela que a gente enfrentava nos primeiros dias. Sim. E que precisava haver aí uma continuidade de atendimento, e aí então nasceu o programa de capacitação, mas eu quero que você fale um pouquinho na sequência de eu listar os nossos parceiros, mas muitas universidades, a Fundação Franz Miller, as faculdades FURB, Fundação Universitária Regional de Blumenau, nosso primeiro parceiro na capacitação. Nós saímos de Blumenau no final de janeiro. 60 dias depois, a equipe de professores já estava ministrando um curso lá para os primeiros formandos do Programa de Ajuda Humanitária Psicológica. O Ministério da Cidadania, que nos apoiou fortemente no programa de Brumadinho. Todas as câmaras de vereadores nos apoiam quando nós vamos para a cidade. Então, o Programa de Ajuda Humanitária Psicológica é um programa integrativo. Isso. Doutora Ana Maria fez uma menção que é um milagre que a gente não explica por quê. O mérito não é de Pedro, de Paulo, de João. Sim. O mérito é de alguma essência divina que está dentro do ser humano e que mobiliza as pessoas para fazer como você acabou de dizer. Sim. O prazer de ajudar o próximo. Fala um pouquinho para nós, doutora Ana, a respeito do programa de capacitação. Você diz, nós começamos com 3, e hoje somos mais de 3 mil profissionais no Brasil capacitados e pronto para poder aplicar as técnicas e metodologias que falaremos um pouquinho mais à frente. Sim, porque quando nós chegávamos ao local no início, nós também atendíamos os profissionais de saúde mental, igualmente afetados. Alguns tinham perdido casa, alguns tinham perdido parentes, né? Perdido locais, porque, por exemplo, em Nova Friburgo, vocês lembram, havia regiões em que não tinha mais a escola, não tinha mais o lugar onde trabalhava. E aí nós percebemos que praticamente não seria ético um coleguismo que fosse lá, trabalhasse, porque nós tínhamos, assim, vamos dizer, o privilégio de um certo afastamento, não é? E deixássemos a situação assim. Nós pensávamos que havia necessidade de plantar e de semear essa capacitação, essa expertise que nós tínhamos o privilégio de ter para os nossos colegas, principalmente da saúde pública, da rede pública mental. Então, começamos com capacitações com várias universidades locais, sempre aprovado. Sempre nós entramos não apenas com pedido de licença, mas com a autorização do programa para acontecer. E depois não só com autorização, doutora Ana, todos nos abraçavam com muito carinho, porque sabiam que nós trazíamos uma resposta efetiva para um contexto absolutamente adverso. E nós já tínhamos referência, nós já éramos uma referência, tanto que íamos e depois começamos a ser buscados, né, para fazer os programas. Mas aí da capacitação começamos a fazer parcerias também com universidades e hoje fazemos aprimoramentos. Qual é a diferença? A capacitação, ela é um treinamento para atuar e o aprimoramento é uma formação, inclusive reconhecida pelo MEC, porque isso tem uma outra legitimidade também. Então, Reinaldo, isso permanece até hoje, né? A gente vai ao local, nós formamos os colegas e hoje nós já temos uma outra posição. Alô, Rio Grande do Sul, tem enchentes no Rio do Sul, onde nós já fomos. Qual equipe daí está pronta? E nós montamos um projeto novo, sempre adequado à cultura do lugar. Essa equipe que já está lá vai, então você vê que o programa de ajuda humanitária ele foi se tornando cada vez mais sustentável. Perfeito. Então eles vão lá. Eles trabalham, e nós aqui à distância damos um apoio, damos supervisões, atendemos as pessoas, porque sempre nós cuidamos dos cuidadores. Então nós aplicamos primeiro nos profissionais os protocolos que a gente vai aplicar nas pessoas afetadas. Então, cuidamos da saúde mental dos profissionais para que eles cuidem da saúde mental dos afetados. Então tem toda essa estrutura, digamos assim, organizada e, como você bem falou, integrativa. Cuidamos, acompanhamos, formamos e nos beneficiamos, porque a gente volta sempre muito enriquecido dessa experiência, né? É o famoso ensinar a pescar e não dar o peixe, né? É verdade, é verdade. Prega muito que o Rotary não é
filantropia, né? O Rotary é uma transformação. ajuda, é formação. E você fazendo esse programa, você ensina a pescar. Você não dá o peixe pronto, não dá só o peixe. E isso se multiplica. Você dando o peixe, a pessoa come o peixe, acaba o peixe e a fome continua. Tem que... Você sabe que, Leandro, um ensinamento que nós tivemos com o programa de ajuda humanitária e psicológica é que cada local que nós visitávamos, a generosidade do povo brasileiro se via assim manifestada com carretas e carretas que vão de materiais, ajuda, alimentos, bebidas, etc. Mas eu quero compartilhar com vocês que em vários lugares que nós estivemos presentes, havia uma dificuldade muito grande local de logística para fazer a distribuição. Era demais, além até do que precisavam, e havia um grande desperdício. Nós chegamos a ver galpões e galpões com água, etc., assim ao tempo, etc., porque não tinha condições de se levar. Então, a reflexão que nós fazemos no programa é que nós precisamos usar um pouco mais de estratégia, de inteligência para abordar essas questões das catástrofes naturais. Tem que haver um crescimento de políticas públicas. A gente sabe que há um esforço muito grande, mas infelizmente as pessoas carentes, elas vão buscando moradia e acabam achando lugares que são altamente expostos aos riscos dessas enchentes. A gente vai falar um pouco desses comentários. A doutora Ana falou dos protocolos. E aí, naturalmente, nesse tópico aqui, eu queria falar um pouquinho das metodologias. Eu ia introduzir, doutora Ana, na visão de leigo, mas eu queria que a senhora trouxesse isso para a visão da área da saúde mental, da psicologia, para que o nosso público pudesse entender um pouco. Eu me lembro que nós chegávamos num determinado abrigo, com centenas e centenas de famílias, crianças, adultos, e assim um contexto bastante adverso. E nós nos reuníamos num grande salão, um monte de gente juntas, e aí era feito um trabalho de uma espécie de, talvez o sociodrama, quero que você fale um pouco mais disso, e me parece que nessa atividade coletiva, os profissionais da área de psicologia ficavam atentos às manifestações das pessoas e iam selecionando aquelas pessoas que estavam aparentemente sendo afetadas pelo estresse pós-traumático, aquelas que não, e aí tinha um trabalho de afunilamento, até que no final aquela pessoa selecionada tinha um tratamento específico para ela. Conta um pouco dessas metodologias, desses protocolos para nós, por favor. Então, a primeira coisa é assim, nós todos que trabalhamos no programa de ajuda humanitária, nessa parte técnica, porque tem vários profissionais de outras áreas, é multiprofissional o PAP, como você, como o Leandro, e como vários outros, a Marli, etc., né? Que colaboram com toda essa parte logística e de programação da melhor maneira, porque não são só as pessoas que estão desorganizadas internamente, a cidade está caótica também, né? E tudo isso faz parte. Então a gente sabe que uma coisa é a gente atender no setting clínico do consultório, tudo perfeitinho, hora marcada, ou na rede pública, e lá é um outro setting, então tem que mudar esse paradigma, essa maneira de aprender a trabalhar clinicamente. E a demanda é enorme, não dá para fazer atendimentos individuais. Então, os protocolos de atendimento grupais, eles são absolutamente necessários. Então, a gente chega, atende com alguns trabalhos do tipo sociodrama construtivista da catástrofe, sociodrama construtivista de lutos, porque muitas vezes precisa ajudar a elaborar os lutos. Depois, debriefing psicológico, que é uma outra estratégia que a gente também desenvolveu nesse programa da Cruz Verde. Depois, a gente vai selecionando. Da base da pirâmide, a gente trabalha com grandes grupos, vai partindo para grupos médios, pequenos grupos, e afunila na ponta da pirâmide trabalhos individuais com EMDR individual. Então, nós vamos passo a passo também, os atendimentos em grupo vão nos dando, vão nos oferecendo observações de pessoas que nós vamos triar para essas necessidades maiores, e em grupos de crianças, adolescentes, idosos, adultos, professores. Nós trabalhamos muito com professores também, como eu lembro lá em Santa Maria, como nós trabalhamos na rede pública com professores, como eles iam falar sobre a morte dos primos, dos amigos e dos professores que morreram na Boate Kiss, né?
Então o trabalho tem essa capilaridade, como você diz, e tem essas especificidades. Como trabalhar embaixo de árvore no Maranhão, nós trabalhávamos em praças, não havia onde trabalhar, lembra disso? Total. Como trabalharmos na guarita do exército com o soldado afetado. O exército fazendo a gente acordar 4 horas da manhã para fazer exercício no pátio. Isso, uma grande colaboração, grande né? colaboração. O comandante, esqueci o nome dele agora, mas o comandante que nos ajudava a trabalhar a nossa parte física. Você vê, todos querem colaborar, isso doutora é maravilhoso. Para né? registrar para vocês, a doutora Ana Maria é uma gigante cuidadora. Então ela lembra de todas as pessoas, de todos os nomes, de todos os casos. A doutora Ana Maria realmente é o anjo protetor do Programa de Ajuda Humanitária e Psicológica, viu, Aninha? Faz parte da equipe. Isso é bem importante, né, Reinaldo? A gente poder contar sempre com a força que nasce na união com o objetivo sistematizado, porque um dos problemas nossos são pessoas que vêm de vários lugares despreparadas e dão trabalho. Né? Nós vivenciamos aí algumas situações bastante adversas. E eu me lembro que em diversas vezes dessas ocasiões de conflitos internos, essa multidisciplinaridade sempre trazia aí um contexto de divergências, de conflito de opiniões. E muitas vezes, no final de um dia estafante, a doutora Ana Maria, que eu continuo dizendo que é o nosso anjo protetor, ela nos alertava a todos e dizia: não podemos nos afetar pelos problemas pequenos. O que tem que tomar nossa mente, o nosso coração e a nossa alma é a causa pela qual nós estamos lutando. Lembrem-se disso, o importante são as causas pelas quais nós estamos lutando. Doutora Ana Maria, nós falamos aqui dos protocolos, eu acho que para o público em geral deu para ter uma noção. Aí nós temos aí um farto material aí nas nossas bibliotecas e naturalmente os interessados que desejarem poderão nos procurar oportunamente para isso. Doutora Ana Maria, um programa desta magnitude seguramente construiu mais frutos do que aqueles que são o resgate das pessoas. Sim. Eu sei que o programa ao longo destes anos teve muitas conquistas. Eu gostaria que você comentasse conosco um pouco dos trabalhos científicos, dos prêmios, das publicações, compartilhar com o nosso público um pouco do que aconteceu nesses 15 anos de história. Bem, as coisas foram acontecendo naturalmente porque muitos de nós também frequentam o mundo acadêmico, né? Dos voluntários dentro do Rotary. E eu mesma defendi uma tese de doutorado num grupo importante lá em Buenos Aires, com a amostra de como esses programas, antes e depois, né, comprovadamente trazem saúde mental, porque a gente precisava abrasileirar cientificamente esses protocolos, entendem isso? Ou seja, no Brasil funciona como funciona nos Estados Unidos com as torres gêmeas, nos furacões do México e de outras regiões do Brasil, que foi isso que nós importamos. Então, houve essa tese. Vários outros colegas fizeram programas de conclusão de curso de psicologia, por exemplo, a Carol, a nossa estagiária Carol Pareto, né? Não sei se vocês devem lembrar dela. Com certeza. Várias outras monografias. A Claudete Milaré, que é a nossa companheira, ganhou num congresso um prêmio da melhor intervenção num grupo em Santa Maria, usando o debriefing psicológico. Há um congresso de MDR da Iberoamérica e nós ganhamos um troféu e um título e um como se diz? Um reconhecimento. Um reconhecimento, obrigada, de que foi o melhor trabalho de ajuda humanitária psicológica da Iberoamérica, aquele que a gente fez no Vale do Itajaí. E tantos outros que eu não sou capaz de lembrar agora. A própria Câmara dos Vereadores nos presenteou, lá em Brumadinho também aconteceu algo assim. Então são coisas decorrentes, não eram as metas. Então, teses de doutorados, programas, e a gente construiu algumas obras, livros, inclusive com o apoio de um dos nossos rotarianos, que é o Santoro, né, que tem uma editora. Um deles chama Viver em Alto Risco Social, Terapia Familiar e MDR, que conta um trabalho de 1 ano com famílias que foram
todas de uma região de Barueri desabrigadas. Então, alunos em pós-graduação de terapia familiar e MDR trabalharam todo o ano com essa família. Isso também é uma pesquisa que se transformou em livro. E um outro livro que vai ser lançado agora, brevemente, em janeiro, é um grande livro que o nosso presidente Leandro acompanhou, que chama-se Coragem, Esperança e Resiliência. Assistência psicológica humanitária no Covid-19, que foi um outro desafio gigantesco. Nós montamos com vários doutores do Brasil, de todo o Brasil, não apenas psicólogos, mas infectologistas, porque a gente não sabia o que é o Covid, como pega, como passa, como se faz o lockdown, o que acontece, por que nós, os idosos, somos grupos de risco. Lembram-se daquele caos? Então nós trouxemos para o grupo vários especialistas, professores, doutores de universidades importantes, também da Colômbia e da Argentina, e montamos com a FURB, né, Leandro, esse aprimoramento em assistência psicológica integrativa em Covid. E esse livro, então, ele vai trazer para colegas e para pessoas em geral que desejem saber como se trabalha numa situação como Covid, e esperemos que seja a última, mas sabemos que não será, né, pandemia no mundo, frente à saúde planetária e todos os problemas que a gente sabe que estão acontecendo. Como aproveitar disso? Então, nós somos multiplicadores também do saber. Nós entendemos que nós, se não nos comportarmos como irmãos corresponsáveis da saúde do planeta Terra, não estaremos trabalhando além para o próprio ego. Então, nós temos essa obrigação da multiplicação dos saberes e das experiências. Neste ano da pandemia, o Rotary Clube São Paulo Butantã foi o grande agente aglutinador do programa. E aí, na época, o Leandro Rizek Dugais, que está presente conosco aqui, é que capitaneou essas ações. E aí, Leandro, eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua visão de líder, como conduzir uma ação do tamanho que foi o que foi desenvolvido, compartilhasse um pouco conosco essa experiência, quais foram as dificuldades, mas, acima de tudo, quais foram as conquistas? Presidir o Rotary na pandemia foi um desafio gigantesco, né? Porque nós saímos de uma semana, um final de semana, a gente estava tudo aberto, conversando, fazendo reunião. Numa quinta-feira, na segunda-feira seguinte, fecha tudo, que não sabemos quanto tempo vai durar isso, uma semana, são 15 dias e não sei o quê. E acabamos ficando quase 2 anos trancados e nos adaptando à nova forma de fazer reuniões, de fazer ações, de fazer programas de ajuda. O propósito do Rotary não é só ajuda, né, como eu disse antes, não é só ajuda filantrópica, mas é procurar fazer com que algumas ações impactem na vida das pessoas. E nós fizemos uma parceria através, né, capitaneado pela doutora Ana Maria, com a FURB, né, e para capacitação dos profissionais da área da saúde, principalmente da saúde mental, para atender essas pessoas que estavam impactadas, porque você sair de um ambiente que você estava acostumado, sair de casa para trabalhar, volta à noite, no dia seguinte acorda de novo, tem seus afazeres normais, tem academia, consulta médica, tal, de repente fechou tudo, praticamente até o hospital fechou, porque você não podia fazer consulta, porque é tudo com máscara, aí aprendemos a fazer a teleconsulta, a telemedicina. Eu como advogado, de uma hora para outra fechou tudo, aí volta as audiências virtuais e o sinal de internet é ruim, não pega, adia a audiência, às vezes cliente preso, como é que faz? Nós aprendemos a nos adaptar com a pandemia, e hoje é um caminho sem volta, porque a tecnologia a partir daí começou a se aprimorar tanto, e que os cursos e as capacitações através do PAP, hoje praticamente são 80% de forma... Virou natural, né, Leandro? De forma virtual. Sim. E você consegue atingir praticamente o Brasil inteiro através de uma tela do computador, tendo a capacitação, tendo
as aulas, os cursos de professores que estão no Rio Grande do Sul, no Maranhão, na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos eles no mesmo ambiente. Eu participei de algumas oportunidades, fazendo até a abertura como presidente do Rotary, e nós fizemos até que algumas ações importantes durante a pandemia, né? Não só do PAP, mas também com a população, né? Procuramos fazer o que estava ao nosso alcance dentro das limitações que a pandemia e nos permitia fazer. Nós procuramos atender aí, e acho que a contento a gente conseguiu. Você acha realmente que produzimos bons frutos, apesar dos novos aprendizados, das limitações de distância, doutora Ana? Sem dúvida. Eu diria assim que, até no nível filosófico, talvez a gente se iludisse no corre-corre com todas as distrações que o mundo nos traz, de que tínhamos certezas, de que sabíamos de muita coisa, e nós aprendemos a como lidar com o incerto. Estarei vivo amanhã, estarei contaminado amanhã. Como lidar com o hoje, o aqui e agora, da melhor maneira possível. Como ajudar as famílias a ficarem reclusas, alguns idosos lidarem com uma nova forma com a solidão. Isso foi uma das coisas. Como fazer? Nós fazíamos, Reinaldo e Leandro, lutos pela internet, com as pessoas que não podiam ver, as pessoas não podiam velar os seus avós, os seus tios, os seus pais, os seus filhos. Então a gente fazia um momento onde havia um ritual de luto. Olha que coisa importante. Que fruto é esse? O fruto do consolo não há mais do que isso, é mais profundo. O fruto de estar presente e colaborar com a elaboração dessa dor. Não se esquece a dor, e o sofrimento faz parte da vida, mas não precisamos adoecer pelo sofrimento que a dor nos traz, né? Esse é um dos frutos, além dos frutos acadêmicos, inúmeros, além das pessoas que estão reproduzindo isso, porque as pessoas também reproduzem. Lá em Petrópolis, por exemplo, houve uma dupla catástrofe, né? As pessoas em pandemia e caindo os morros, as escolas, né? Então, fique em casa, era a ordem, não saia de casa. E as pessoas estavam sem lar. Para onde vai? Para os abrigos. Quais crianças? Imagina, porque Petrópolis, Dagmar foi o nosso grande colaborador do Rotary de Petrópolis, né? Não podemos também deixar de falar do Joper Padrão, que foi um grande colaborador, tem sido. As pessoas tinham que escolher, pensem nisso, qual creche nós vamos buscar primeiro as crianças? Assim como nas catástrofes, eu deixo minha mãe para trás, eu levo 6 guris arrastados. Então são momentos de guerra. Nós trabalhamos também muito com profissionais, médicos da linha de frente. Lembre-se, a chamada profissionais da linha de frente, que chegavam desesperados no final do dia. Quais pessoas no Amazonas poderão receber oxigênio, quais não? Escolhas muito difíceis. Então, nós temos como frutos, provavelmente, irmãos de várias profissões, de várias comunidades que ganharam também estratégias de autocontrole emocional e que podem viver seus lutos sem adoecimentos. Isso, para mim, talvez seja o produto invisível mais importante do nosso PAP. E você estava falando do luto, da morte, até velório a gente acompanhava durante a pandemia através de uma transmissão pela internet. Eles colocavam uma câmera na sala do velório, o caixão, né? Uhum. Com o corpo, era uma forma da família se despedir, né? Uma forma de... Fazia né? um Zoom, lembra? Fazia orações através do Zoom. As crianças faziam desenhos, lembra? Eu participei de alguns velórios, assim, até distantes, né? Até infelizmente, companheiros da época de Rotaract que faleceram na pandemia, e foi transmitido pela internet, porque não podia ter o velório era limitado, era o número de pessoas reduzido, lógico, reduzido aos familiares e pessoas mais próximas. Até nesse ponto nós chegamos
com tudo isso. E isso tem um impacto psicológico muito grande, porque é muito frustrante você não poder se despedir de uma pessoa querida e dar um conforto, dar um abraço de conforto, de consolo pro familiar dele. E é muito pelo WhatsApp, você fala, manda alguma mensagem, sinto muito, tal, não sei o quê, mas não é a mesma será coisa. Que não é a mesma coisa? Né, você receber um abraço. A minha avó faleceu em julho de 2020. A gente estava em 5 pessoas no velório. Eu, minha mãe e minha irmã e 2 primas. Entendeu? Não dava mais. Nem a minha irmã estava. Minha irmã morava fora. Eu, minha irmã, um primo que é padre que foi fazer a missa e 2 outras primas. Não tinha mais... Não podia. Era limitado. Você não podia participar. Era complicado. Seguramente nós ainda vamos levar muito tempo para rever, relembrar e aprender com as lições que a pandemia nos trouxe. Sim. Nós estamos caminhando para o final desse nosso encontro, muito prazeroso. Eu gostaria de terminar rapidamente, primeiramente, dizer que a luta é muito maior do que nós podemos resolver, mas nós estamos fazendo a nossa parte com o programa de ajuda humanitária psicológica. São centenas e milhares de pessoas, Ana, que nós teríamos que fazer o nosso agradecimento. Sim. Mas aqui vai o nosso agradecimento geral para você, que de alguma maneira contribuiu para que esse trabalho fosse desenvolvido. Como eu disse, é um incêndio na floresta que estamos trazendo uma gotinha do oceano para transformar a vida das pessoas e salvá-las do transtorno do estresse pós-traumático. O programa de ajuda humanitária completa 15 anos, seguramente com grandes conquistas, com grandes transformações na vida das pessoas. E eu quero terminar o nosso podcast, Ana Maria, fazendo um bate-pronto entre nós, tentando lembrar um pouco algumas histórias que foram marcantes. E eu vou fazer a primeira, enquanto você vai lembrando de uma. Em janeiro de 2008, nós chegamos a Blumenau, fomos para um abrigo. Eu não lembro qual abrigo, mas a Ana Maria vai lembrar. Ela lembra de tudo. E durante os atendimentos, apareceu lá uma mãe que estava com um bebê de colo e que nas enchentes ela perdeu um filho, não sei de quantos anos. Fazia 1 mês já, nós fomos para lá um mês, um pouquinho disso, e aquela mãe, dentro dos atendimentos, eu acompanhava, dava assistência, eu secretariava as psicólogas, e essa mãe fez um depoimento de que desde o dia da catástrofe, ela não amamentava mais o filho. E eu gosto de lembrar que lá no sul as pessoas são bonitas, etc. Então, as pessoas estavam todas com o semblante derrubado, quer dizer, o corpo manifestava o trauma que estava ali. E aí ela foi atendida pela doutora Ana Maria. Quando foi na quinta-feira seguinte, nós retornamos naquele abrigo e aquela mãe chegou logo de manhã cedo com um sorriso no rosto, a face totalmente transformada, com o bebê no colo, e ela queria relatar para a doutora Ana Maria, dizendo: doutora, depois que eu estive com a senhora na segunda-feira, quando eu cheguei em casa à noite, sem eu saber porquê, num dado momento, meu filho procurou meu peito e eu tinha o leite para amamentar o meu bebê. Sim. Então, é emocionante você perceber esse milagre. Ana Maria, conta uma outra história, que depois o Leandro vai tentar lembrar uma também, e eu tenho mais uma, e aí nós estamos caminhando para o nosso encerramento. São histórias que nos fazem aprender, né? Eu acho que a gente volta renovado como ser humano de um trabalho como esse. Mas uma dessas histórias aconteceu com uma família que, no caso, porque nós somos várias equipes, eu fui atender, e eu sou mãe de 4 filhos. E eu cheguei lá, eles tinham perdido os 4 filhos. Quando eles começaram a contar, porque o pai disse, ouvi um barulho, um estrondo, pensei, uma coisa comum na comunidade, estourou um bujão de gás. Aí eu fui ao banheiro, porque eles tinham 3 cômodos, um banheiro, uma cozinha e um quarto onde todos dormiam. E a mulher foi imediatamente para a cozinha pôr a água no fogão para fazer o café da manhã, mais ou menos 6 horas. Outro estrondo. Eles saíram do banheiro e da cozinha, e onde
havia aquele outro cômodo com 4 crianças, não havia mais nada, uma cratera. E a mulher falava para ele, pula, tenta salvar, tenta encontrar. E ele dizia, mas eu vou morrer. Ela dizia, vai buscar os nossos filhos, traz para nós. Então é por isso que nós somos tratados também nos programas de ajuda humanitária, porque isso me impactou. Eu falei, eu não sei o que aconteceria comigo se eu perdesse meus filhos. Né? Isso também passa na cabeça do terapeuta. Mas temos a meta e o protocolo, aquilo que você falou, olha a meta, olha o protocolo, me animei, fui atender esse casal, obviamente que a gente fez lutos com eles simbólicos, isso é muito importante, fazer uma dramatização onde eles se despedem dos filhos, né? E eles, depois no acompanhamento, decidiram engravidar novamente. Esses filhos para sempre serão os filhos, mas eles são jovens, e querem mais um filho. Isso está relatado no livro Viver em Alto Risco Social. Inesquecível essa história do impacto que eu tive e da aprendizagem que eu tive, né? A gente sobrevive. Legal. Obrigado, Ana. Leandro. Eu não tive a oportunidade de participar em loco das ações do PAP, por exemplo, Brumadinho, Santa Maria, eu não fui para Itajaí, para o Vale do Itajaí, para Joinville, eu não estive presente, eu não estava ainda no Rotary Butantã, eu entrei em 2013, mas ouvi todos esses depoimentos de pessoas que sofreram, né, com algum tipo de perda, seja de amigos, seja de familiares, e depois do atendimento, depois desse alento que eles tiveram, ver a recuperação que eles, parte da recuperação, de conseguir pelo menos retomar a vida e as atividades habituais, é que nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. E a gente só tem a agradecer a você. Você sabe que durante as minhas 3 gestões como presidente do Rotary São Paulo Butantã, o PAP teve meu apoio total e incondicional sempre. E mesmo que eu ainda não seja mais o presidente, mas como rotariano, o que eu puder fazer para ajudar o PAP, eu vou fazer, porque nós vivemos, né, esse impacto na pandemia, que foi muito, muito grande também, com a formação dos profissionais que atendem as pessoas que sofrem com o trauma, com o luto, com a dor, e isso através da sua capacidade, da sua equipe, da capacitação que vocês fazem no Brasil inteiro, é que é possível a gente fazer um pouco mais desse trabalho e levar o impacto realmente para as pessoas, e é aí que a gente tem a certeza de que estamos no caminho certo, e que ser rotariano e participar do PAP é uma das coisas mais prazerosas que existe no mundo, e eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do Rotary Clube de São Paulo Butantã, principalmente durante a pandemia, que foi um período desafiador, e de ter de alguma forma contribuído com esse programa maravilhoso que é o PAP, e é o que eu falo, contem sempre comigo, e a gente está sempre de portas abertas para receber quem queira conhecer tanto o Rotary quanto o programa de ajuda humanitária psicológica. Obrigado, Leandro. Eu vou falar um outro caso, porque eu adoro contar cases, porque eu acho que para o nosso público eles materializam muito o que é o trabalho. Numa outra ocasião, nas enchentes, então as enchentes são catastróficas. Vocês não imaginam as cenas. Um outro episódio que eu conto é que quando eu estava num determinado abrigo atendendo as famílias, tinha uma mãe que ela estava com as suas crianças e ela estava aparentemente tranquila. Ou seja, estava dentro daquelas estatísticas dos 75%, 80%, que ela não estava traumatizada. Mas aí nós fomos ouvir a história dela. E o relato dela foi o seguinte: quando ouviram o estrondo, ok? A história é muito igual. Porque quando a montanha vem abaixo, aquilo vem atropelando em todos os locais. Então ela disse que quando ouviu o estrondo, o marido gritou para ela: pega os documentos no quarto e vamos embora. Ela não deu atenção para o marido. Quando ela se virou para ir ao encontro dos filhos, a avalanche levou o quarto onde ela se dirigiria. Sim. E aí ela não sabe como, porque era uma mulher de baixa estatura, ela pegou os 2 filhos
e foi subindo a montanha enquanto a enchente vinha do lado dela. E ela não sabia onde foi parar o danado do marido, mas ela sabia que ela tinha que subir com os 2 filhos. E aquela mulher salvou os 2 filhos, com uma força que ela não sabe de onde ela tirou, mas ela encontrou forças para poder salvar os seus. Então ela estava bem, porque ela não perdeu ninguém, ela perdeu os bens materiais. Essa história me marcou muito também, doutora Ana. Ana, a última compartilhamento é teu, para a gente chegar no fechamento do nosso podcast. O Brumadinho foi um dos programas mais impactantes, né? Porque as mães passavam a noite ali perto do que sobrou da represa, esperando os filhos, porque elas tinham as vozes dos filhos no celular. Mãe, estou indo. Mulher, eu estou indo para casa. Reza por mim, torça por mim. Então, atender essas mães e fazer esses velórios e ajudarem-nas a aceitar a dura realidade de que não havia retorno, de que a voz viva no celular não significava que encontrariam os filhos, também foi um trabalho que depois a gente sempre fazia a nossa reunião de final de dia de trabalho, foi uma reunião que nos emocionou muito, né? Que é indescritível, é inimaginável uma dor dessas, né, Reinaldo e Leandro? Que bom. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi ótimo esse debate, essa apresentação. Agradeço demais este anjo loirinho, doutora Ana Maria Fonseca Zampieri. Não tem nada de anjo aqui. Que ela já passou dos 30, mas ela tem seguramente uma energia dos 17. Quero agradecer ao Leandro pela sua obstinação, pelo seu determinismo em enfrentar uma situação tremendamente adversa. Quero dizer para vocês que o Rotary Clube São Paulo Butantã conseguiu sobreviver bem, realizando muitos projetos, porque contou com a batuta deste moço entusiasta e que fez a diferença. E essa é a nossa crença de que juntos nós podemos mais. Sim. Nossa crença é que juntos nós somos mais fortes. Nós temos total consciência de que o mundo que nós sonhamos e desejamos está longe de ser construído. Mas se cada um der a sua contribuição, fizer a sua parte, como o Programa de Ajuda Humanitária Psicológica está fazendo há 15 anos, seguramente esse tempo encurtará. Doutora Ana, Leandro, e a vocês que nos ouvem, eu quero fazer aqui profetizar um desejo, que o trabalho do Programa de Ajuda Humanitária Psicológica possa continuar não só por mais 15 anos, mas por décadas e décadas, porque as guerras que estão afligindo o mundo em locais distantes e que a mídia tanto relata, elas estão à nossa volta. Se olharmos à nossa volta, veremos aí um irmão que está passando pelas mesmas provações, dificuldades, lutos, perdas que os nossos irmãos em outras terras. E se você permite, antes de terminar, falando das guerras, dessas... Mais uma ação desse anjo aqui, que você fala, que é um anjo realmente, fazendo o atendimento dos refugiados lá da Palestina, de Israel, os repatriados, os brasileiros repatriados de lá para cá, mobilizaram aí uma turma de profissionais disponibilizando atendimentos, né, psicológicos para que essas pessoas possam fazer a reintegração aos familiares. Eu estava vendo na internet, não lembro em qual portal aí, que o marido já tinha vindo para o Brasil, a esposa estava lá com os filhos, ela falou, segue tua vida aí, porque eu vou morrer aqui segue tua vida, toca teu barco aí, porque daqui eu não saio. Imagina o impacto dessa moça falar para ele e ele escutando isso de lá para cá. Então, mais uma vez, o PAP fazendo a diferença na vida dessas pessoas que passaram por um período de... provação, né, Leandro? Provação. Bem lembrado, Leandro. Eu quero dizer para vocês, terminando, Ana Maria e Leandro, que o Programa de Ajuda Humanitária Psicológica é exatamente isto. Toda vez que um ser humano for acometido por uma situação de trauma,
Toda vez em que a sua saúde mental for posta em risco, com uma probabilidade de afetar todo o resto da sua vida e a sua família, o Programa de Ajuda Humanitária Psicológica estará de prontidão para estender a sua mão e levar o seu auxílio e tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Eu quero terminar isso, quando a dona Ana Maria fala, sempre com uma única palavra, um solilóquio. Uma única palavra que representa, Leandro, o que o Programa de Ajuda Humanitária será no futuro. Vocês demoraram, eu vou dizer, esperança. Coragem. Determinação. Muito obrigado pela audiência de vocês. Foi um ótimo prazer estarmos juntos neste trabalho maravilhoso. E esperamos que tenhamos levado para vocês um conteúdo robusto e que faça despertar no coração de vocês o desejo de continuar estendendo a mão ao próximo. Até mais.